Pessoal, é importante que vocês procurem fazer os exercícios para entenderem aquilo que eu estou falando, tá? Para que vocês consigam fixar esses assuntos com mais facilidade. Percebam que a gente, aos poucos, está dificultando um pouquinho mais o nosso conteúdo. Na verdade, ele está ficando mais denso, ou seja, mais pesado. Então, eu preciso que vocês estejam sempre estudando, tentando fazer os exercícios e não esperando apenas a correção, tá? Porque pra mim, vocês estão fazendo, mas se vocês não fizerem, vocês não estão aprendendo. E esse assunto vai fazer falta para outros conteúdos. Percebam que aqui eu trabalhei o conteúdo de predicado. Se eu não fiz e não assisti as aulas de sujeito e predicado, eu não sei do que você está falando, do que eu estou falando. Né? Vocês não têm como saber do que eu estou falando agora. Se vocês não assistiram às aulas de transitividade verbal, de predicação verbal, vocês não vão conseguir fazer isso. Então, um assunto está ligado ao outro. Se vocês deixarem de fazer um exercício, de fixar, de compreender aquele conteúdo, vai ficar muito difícil de a gente avançar, ok? Bom, prosseguindo. Aqui eu coloquei um outro exemplo. Luísa sumiu de casa. Vou colocar a caneta mais forte. Luísa sumiu de casa. Vamos analisar. Se eu falo assim, gente, Luísa sumiu. Aí vocês que são fofoqueiros, que eu sei, vão falar assim, professora, sumiu de onde? Mas, e eu vou falar, sumiu de casa. Mas por fofoca. Se eu disser, gente, a Luísa sumiu, vocês já terão entendido aquilo que eu estou querendo dizer, né? Que é sobre o quê? Que é sobre o sumiço de Luísa. Eu já entendi que a Luísa sumiu. Então, o que vem depois do meu verbo não é obrigatório, mas é só para atender o quê? As expectativas de vocês, que são fofoqueiros, que eu sei, para saberem de onde ela sumiu, tá? Brincadeiras à parte, tá? Eu preciso que vocês entendam o seguinte, que sumiu já seria, até aqui, já seria mais que suficiente para que a gente pudesse compreender aquilo que eu estou falando, aquilo que eu quero passar. Então, Luísa sumiu, eu já tenho a informação completa. Se o meu verbo já me traz a informação completa, que tipo de verbo é esse, gente? É um verbo intransitivo. Professor, e esse complemento? O complemento do verbo intransitivo recebe o nome de adjunto. Vou botar ADV, tá? Adjunto adverbial, tá? Mas não se prendam isso agora, não. Eu quero que vocês olhem para o verbo, tá? Até coloquei aí na folhinha de vocês o de casa como adjunto adverbial. Seria de lugar, tá? Só lembrar dos advérbios, só que aí dentro da classificação, advérbios nós trabalhamos no ano passado, mas adjunto adverbial está dentro de análise sintática, ou seja, analisar as partes de uma oração, tá? Continuando, vamos prosseguir. Então, sumiu não é um estado, mas é uma ação. Então, aqui eu já sei que é o quê? É um verbo de ação. Até porque ele é um verbo intransitivo, então ele não pode ser um verbo de ligação. Tá? Não pode ser um verbo de estado. Se ele é um verbo de ação, ele é transitivo ou ele é intransitivo. Mas como eu tenho até aqui o sentido completo, eu não preciso de complemento, então, na verdade, é um verbo intransitivo, ok? Não precisa de complemento, verbo intransitivo. Então, se ele é um verbo de ação, que tipo de predicado eu tenho? Eu tenho um PV, predicado verbal. Professor, e qual é o núcleo NPV, o núcleo do predicado verbal? O que foi que eu disse? Que o núcleo do predicado verbal é o meu verbo. Então, aqui, o núcleo é sumiu. Beleza? Tranquilo até aqui, gente? Espero que sim, tá? Vamos agora avançar. Predicado nominal. É aquele... Deixa eu apagar aqui. Predicado nominal é aquele que tem um nome como núcleo. Não é nome de pessoa não, tá, gente? Nome que eu digo assim, ó. Um substantivo, um adjetivo. Porque, na verdade, o nome ele pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo, pode ser um advérbio. Enfim. Algumas outras classes gramaticais. Então, aquele que tem um nome como núcleo indica estado ou qualidade do sujeito, tá? E o nome, na verdade, aí vai ser o quê? O meu predicativo,
ok? Porque o complemento do meu verbo de ligação entre aspas, complemento, né, é o meu predicativo do sujeito. O predicativo é aquele que indica uma característica, um estado, referente a quem? Ao sujeito, tá? O predicado nominal contém um verbo de ligação. Professora, então pode ser que dentro do predicado nominal a gente tenha um verbo transitivo? Não, isso é impossível. Se eu tenho um predicado nominal, o próprio nome já diz. Nominal, lembra o que? Nome, tá? Quem trabalha com nome é quem? É o verbo de ligação, tá? Porque ele tem o predicativo do sujeito. O verbo, nesse caso, funciona como elemento de ligação entre o sujeito e o predicativo. Então, a palavra mais importante vai ser quem? Vai ser o predicativo. Vai ser o nome, o predicativo. Beleza? Então, o primeiro exemplo que eu tenho aí é a prova. Era difícil. A prova era difícil. Gente, a prova era difícil, achei o verbo. Gente, ele está indicando alguma ação? Está praticando a ação de ser ou ele está simplesmente sendo? É o estado. É um estado, beleza? Se é um estado, a gente tem o quê? Um V.L, que é o verbo de ligação. Nós já vimos isso. Então, o verbo de ligação, ele liga o predicativo ao seu sujeito. Difícil é uma característica de quem? De era, que é o verbo? Não. É uma característica da prova, certo? Então, difícil aqui é o meu PS, meu predicativo do sujeito. Verbo de ligação, o próprio nome já diz. Ele liga o meu predicativo ao meu sujeito. Predicativo é aquele que fornece uma característica, um estado, a respeito do sujeito. Como assim o estado? Poderia ser Lucas está doente. Doente é uma característica de quem? De Lucas, tá? É o estado em que ele se encontra. Então, está fornecendo o estado a respeito do sujeito. Nesse caso aqui, ele está fornecendo uma característica a respeito da prova de que ela era difícil. Então, se eu tenho um verbo de ligação, eu já sei que eu tenho um... Tá difícil essas canetas, mas vamos lá. Eu tenho um PN... predicado nominal. Por que predicado nominal? Porque eu tenho um verbo de ligação, tá? O próprio nome já diz, nominal vem de nome. Olha o nome aqui. O nome, nesse caso aqui que eu coloquei na folhinha, é difícil, ok? Então, o núcleo, o N, PN, núcleo do predicado nominal, vai ser quem? Difícil. Ok? Por quê? Porque o núcleo do meu predicado nominal é o meu nome, ok? Tranquilo até aqui? Predicado verbal, verbo. Predicado nominal, nome. Nome aqui, ok? Difícil aqui é uma característica de prova. Prova difícil, difícil é um adjetivo, tá? Tá dentro das características dos nomes. O menino estava machucado, é o próximo exemplo. O menino estava machucado. Estava é que tipo de verbo? Verbo de ligação, porque indica um estado. Não uma ação de estar machucado, mas um estado. Machucado é característica de quem, gente? De menino. Então, se eu tenho um verbo de ligação que é o estava, o machucado vai ser o quê? O meu predicativo do sujeito. Porque eu forneço uma característica, nesse caso um estado, a respeito do sujeito. Beleza? Então, aí eu coloquei predicado machucado é o estado, né, do menino. Deixa eu até colocar aqui. Só um minutinho, por favor. Coloquei até entre parênteses para que vocês pudessem visualizar com mais facilidade. E qual é o núcleo do predicado? O núcleo do predicado nominal é o nome, é o meu predicativo. Então, machucado será aí o nosso núcleo do predicado nominal. Beleza? Resumindo, então letra A eu coloquei nominal. É o verbo de ligação mais o predicativo do sujeito. Se eu tenho um verbo de ligação, eu tenho um predicado nominal. E o predicado verbal vai ser verbo intransitivo, transitivo direto, indireto ou direto e indireto. Indicou ação verbal, indicou estado nominal. Beleza? Bom, gente, a gente vai fechar a aula aqui. Peço que vocês façam os exercícios. Novamente, eu vou pedir a análise dos verbos
Ou seja, eu vou pedir para que vocês identifiquem se eles são transitivos, intransitivos ou de ligação. E eu também pedi a vocês para classificarem os tipos de predicado. Tranquilo? Espero que sim. Um beijo e até a próxima, se Deus quiser.